Qual é o predador mais assustador do fundo do oceano? O crocodilo? Acho que não. O monstro do Lago Ness? Por favor, ele nunca existiu. Que tal o cronossauro? Bom, está extinto. Mas você pode estar no caminho certo. Vamos dar uma olhada em como seria se essa criatura ainda estivesse por perto hoje. Primeiramente, quem era esse carinha? Bem, um carnívoro marinho que vivia na alta latitude do mar Eromanga. Cobria vastas áreas do interior da Austrália entre 120 e 90 milhões de anos atrás. Durante o início do período Cretáceo, fósseis quase completos dele também foram encontrados perto da Colômbia, país que tem uma conexão notável com répteis e tartarugas pré-históricas. Esse fato torna extremamente possível que o monstro que estou prestes a descrever existisse no mundo inteiro. Você pode ter ouvido sauro e pensado, oh, é um dinossauro, mas na verdade era um réptil. O maior membro da família Pliosauroidea, conhecido como pliossauro. Evidências fósseis sugerem que ele pesava mais de 9.000 quilos e tinha cerca de 9 metros de comprimento. Só para colocar em perspectiva, o crocodilo mais longo já medido foi um de água salgada chamado Lolong, das Filipinas. Tinha 6 metros de comprimento e pesava quase 1.100 quilos. Isso ainda é 3 metros menor e incrivelmente mais leve do que o cronossauro médio, fazendo com que esse crocodilo pareça nada mais do que um peixinho dourado na comparação. Apesar de seu comprimento aterrorizante, a característica física mais assustadora do cronossauro era a cabeça. O crânio tinha cerca de 2,5 metros de comprimento, o que na verdade era proporcionalmente grande, considerando o comprimento do corpo. Qualquer coisa que tenha sido infeliz o suficiente de acabar dentro da boca do animal pode ter criado falsas esperanças. Afinal, os dentes da besta não eram tão afiados. Pensando bem, volto atrás do que falei. Eu não me sentiria confiante em torno de uma cobra desdentada, então imagina dentro da boca desse monstro. Mas é verdade que os dentes dele não eram afiados, especialmente quando comparados a outros répteis carnívoros, como crocodilos e jacarés. Os dessa criatura marinha pré-histórica eram cônicos. Isso significa que tinham forma de cone. Mas o fato de não ter dentes afiados não os tornava menos perigosos. Eles eram enormes e podiam ter até 30 centímetros de comprimento, da coroa até o fundo das raízes. Isso obviamente significava que o cronossauro tinha uma mordida extremamente poderosa. Estima-se que era de até 30.000 newtons, quase 2 vezes mais poderosa que a de um grande crocodilo de água salgada. Pela falta de pontas nos dentes, eles não eram adequados para torcer suas vítimas. Mas o tamanho e a forma deles os tornavam perfeitos para mordidas simples de abrir e fechar. Eles não teriam problemas para esmagar objetos duros, como o mais sólido casco de uma tartaruga marinha. Assim como os crocodilos, acredita-se que o cronossauro tivesse um pescoço curto. Essa pode ter sido uma adaptação para lhe permitir capturar com sucesso pequenos animais que tentassem fugir. Seu corpo, em geral, era fusiforme e simples. Isso significa que era estreito em ambas extremidades e tinha pouca resistência ao fluxo de água. O bicho também era equipado com 4 membros semelhantes a remos. Os posteriores eram maiores que os frontais e podiam se estender por aproximadamente 2 metros de diâmetro. Resumindo, isso permitia que o monstro se impulsionasse sem esforço pelas águas, resultando em um predador no topo da cadeia alimentar. Predador X, se você quiser. Esse foi o nome dado ao fóssil de uma criatura descoberta perto de Svalbard, um grupo de ilhas norueguesas, em 2009. O fóssil foi identificado como o de um monstro de 15 metros de comprimento e 45.000 quilos, além de uma força de mordida de 2.300 quilos por centímetro quadrado. Essa pode ser a maior potência já registrada de qualquer bicho conhecido. Embora o Predador X ainda não tenha sido classificado como um tipo específico de animal, era definitivamente um pliossauro, como o cronossauro. E mesmo que não fosse o Predador X, o cronossauro ainda era de fato um titã feroz quando vagava pelos oceanos da Terra. Ele recebeu seu nome a partir da figura mitológica grega de Cronos, o pai de Zeus. Cronos era visto como um titã de uma geração de seres superpoderosos. Então, com que o cronossauro, esse monstro aterrorizante, realmente satisfazia o seu apetite? Essa criatura era conhecida por comer tartarugas marinhas, lulas e outros répteis marinhos maiores da época, como elasmossauros e ictiossauros. Isso sugere que se os crocodilos existissem naquele tempo,
também poderiam se transformar em almoço para a besta. Há evidências dos restos fósseis do cronossauro que sugerem que ele também se alimentava de tubarões. Eu sei que isso é uma decepção para quem vê esse animal como o rei do oceano. Mas não quando o cronossauro estava por perto, meu amigo. De qualquer forma, quebrar todos os tipos de alimentos em pequenos pedaços para ajudar na digestão teria sido difícil sem dentes pequenos. Isso explica a presença de pedras arredondadas encontradas em muitos dos restos dessas criaturas marinhas. Os pesquisadores acreditam que essas pedras podem ter sido engolidas para controlar a flutuabilidade ou ajudar a processar alimentos. Também é perfeitamente possível que tenham sido engolidas acidentalmente enquanto o bicho se alimentava de outros animais do fundo do mar. Como se já não bastasse o cronossauro ser cruel com todo o seu poder e tamanho já existentes, também há evidências que sugerem isso. Acontece que depois de usar todos os seus atributos impressionantes para pegar seu jantar, o animal gostava de brincar com sua comida, como um gato faz com um rato. Acho que, como a caça era tão fácil, ele precisava se divertir de outras maneiras. Bom, acho que agora você deve ter uma ideia sobre essa criatura. Então vamos nos perguntar como seria se ela ainda estivesse por perto hoje. Aliás, por que não está? Bom, o cronossauro foi completamente dizimado pelo mesmo meteoro KT, que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos. Mesmo antes desse evento catastrófico, ele estava sob maior pressão de uma família ainda maior e mais cruel de répteis marinhos carnívoros, conhecidos como mosassauros. Não se pode ficar no topo para sempre, eu acho. Mas e se isso nunca acontecesse e a besta ainda estivesse vagando pela Terra? Bom, isso pode ser óbvio, mas você consegue imaginar que tipo de impacto isso teria no turismo marítimo? Com base no burburinho que filmes famosos sobre tubarões e baleias assassinas causaram, o que você acha que a presença de um cronossauro no oceano faria com as praias? A própria criatura que come tubarões e baleias no café da manhã? As areias certamente se tornariam um ótimo lugar para fazer uma caminhada tranquila, porque ninguém mais iria para elas. E quanto a atividades como passeios de barco, surf e mergulho, você acha que alguém ousaria fazer isso sabendo que essa besta de 9 metros poderia estar à espreita logo abaixo? Vamos dar algum crédito aos humanos e assumir que a maioria deles não o faria. Isso prejudicaria a indústria global de turismo marítimo, que é responsável por gerar cerca de 143 bilhões de dólares todos os anos. Só para pôr em perspectiva, o iate mais caro a percorrer o oceano foi chamado de History Supreme. Acreditava-se que seu quarto principal tinha uma estátua feita de osso de T-Rex e uma parede de rochas de meteorito, bem como um aquário de parede panorâmica de ouro de 24 quilates. De qualquer forma, ele valia quase 5 bilhões de dólares, o que significa que daria para comprar 38 deles com dinheiro perdido em possíveis danos ao turismo marítimo causados pelo cronossauro. Tenho certeza que o dono da embarcação se sentiria feliz em saber que a besta nunca apareceria em seu luxuoso aquário. Tão luxuoso, de fato, que algumas pessoas acreditam que o History Supreme, supostamente de propriedade de algum gênio dos negócios da Malásia, nunca existiu. Há rumores de que era simplesmente uma farsa elaborada, inventada pelo suposto designer. De qualquer forma, acho que o problema não pararia por aí. As pessoas poderiam realmente estar em sério perigo, independentemente de morarem perto do oceano ou não. Não estou prestes a dizer que essa coisa iria desenvolver pernas, se adaptaria a viver em terra e começaria a nos caçar um por um. Pelo menos, espero que não. Vou apenas apontar os danos que o cronossauro causaria com seu impacto devastador no comércio marítimo. Nos Estados Unidos, o trânsito oceânico representa 76% do comércio nacional. Além disso, mais de 100 produtos farmacêuticos vitais se originam no mar. Também vou afirmar o óbvio e apontar que o oceano é uma enorme fonte de alimento para nós, humanos. A presença do cronossauro poderia ter uma grande influência em nossa relação com o oceano, algo que normalmente não consideramos o quão importante realmente é.